Só você abrir o microfone. Aí, maravilha. Estão me ouvindo? Perfeito agora. Deixa eu fechar essa. Agora Então, sim. deixa eu Maravilha. compartilhar minha tela. Tá, desde já, Germano, obrigada, viu? Por nada, querida. Então, pessoal, boa tarde. Quero agradecer o convite da Pitucha para poder contribuir. Sempre é um prazer poder contribuir com o crescimento de cada um. E hoje a gente vai falar um pouco, mais uma vez, sobre Nutrilite e focando muito na Nutrilite na terceira idade. É uma fase que todo mundo espera passar, né? Embora as pessoas queiram que se retarde um bocado, mas a gente não pode brigar o tempo todo contra a natureza e isso vai chegar para a gente uma hora. Tá? Então, eu vou colocar algumas situações em que acontecem na terceira idade, né, com o idoso. E o que é que a gente, nós como empresários Emoi, a gente pode contribuir para diminuir esses efeitos frente a esses pacientes, né, essas pessoas que já estão na terceira idade e quem não está, para prevenir, né, alguns dos efeitos que acontecem com o processo de envelhecimento. Ok? Vou colocar para compartilhar. Espera aí, viu, gente? Não é isso que eu quero. Você quer colocar a tela cheia? Exato. Clica no livrinho abaixo, aparece um livrinho embaixo, é só clicar ali. Tá. Isso, aí, ok. Perfeito. Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouco sobre algumas alterações que ocorrem no idoso, né? Uma delas, e talvez a principal, seja a sarcopenia. Eu vou explicar o que é isso, sarcopenia. Falar um pouco também de obesidade sarcopênica, desnutrição, osteoporose, e vamos citar alguma coisa de hipogonadismo masculino e a menopausa, que são as alterações hormonais que acontecem no idoso, ok? Falando um pouquinho da epidemiologia, da senilidade, né? A gente tem uma população, se a gente lembrar antigamente nas aulas de geografia, eu acho, em que existia aquela pirâmide, né? Pirâmide da idade, que você tinha uma base bem larga, que era quanto mais abaixo essa base, e significa que seria mais jovem. Quanto mais acima, mais idoso. Então, a pirâmide da idade, eu deveria até ter colocado uma foto aqui, terminei esquecendo. Uma pirâmide, como que era? A gente tinha uma quantidade de idosos bem pequena e, na base, nós tínhamos muitos jovens. Então, o que era que acontecia? Antigamente, algum tempo atrás, as famílias elas tinham muitos filhos, né? Isso fazia com que a gente tivesse uma população jovem muito grande e as condições de saúde, a ciência não ainda estava naquele processo de evolução, então existia poucos idosos naquele tempo. O que é que aconteceu? A população ela passou a ter menos filhos. Isso fez com que essa base que era larga há 30, 40 anos atrás, ela diminuísse. E esses jovens do passado, eles estão ficando idosos. E o que é que está acontecendo? Essa pirâmide ela está se tornando invertida. O que está acontecendo no Brasil é o que aconteceu em países de primeiro mundo, como, por exemplo, o Japão. Então, o Japão é um país em que você tem muito mais idosos do que jovens. Isso cria um problema econômico muito grande, porque
grande parte dos idosos, eles não estão mais tendo uma vida ativa no sentido de trabalho. E como muitos estão aposentados, muitas vezes é o Estado ou a família que termina sustentando esse idoso. Então, em 2060, haverá mais pessoas idosas do que jovens no Brasil, né? Isso seguindo o que está acontecendo no mundo, como, por exemplo, o Japão, que eu falei para vocês. E a repercussão em relação à saúde e o aumento da frequência, desculpa os erros, viu, que está aí, é porque eu não revisei os slides, e o aumento de frequência de doenças crônicas não transmissíveis, destacando-se o diabetes, devido ao seu caráter endêmico global e aumento expressivo de casos a partir dos 60 anos. Então, a partir dos 60 anos, Fechou seu microfone, Germano. Aí, abriu. deixa eu só colocar no silencioso aqui, que eu esqueci, só um instante. Ok, um pouquinho. Pronto. Estão me ouvindo? Perfeitamente. Pronto. Então, a partir dos 60 anos, como eu vinha falando, a gente, antes disso, em torno dos 50 anos, já inicia o processo de envelhecimento das células. E aos 60 anos, a gente começa a ter repercussões mais severas em relação a isso. E aí vem as doenças degenerativas, como, por exemplo, o diabetes, o câncer, que são muito mais frequentes nessa faixa etária. Tá? Então, a partir dos 60 anos, que é considerado a terceira idade, né? Isso de acordo com a ciência, embora tenha países como, por exemplo, a Itália já se entende isso a partir de 70 anos, mas isso não é por causa de alterações fisiológicas que nós temos, mas por um caráter econômico, né? Porque eles querem que o idoso ele permaneça trabalhando por mais tempo. E existem algumas alterações que ocorrem com a senilidade. Isso são apenas algumas que eu coloquei aí. Então, por exemplo, existe uma alteração que ocorre no idoso, é chamado de xerostomia. O que é a xerostomia? É aquela sensação da boca seca. Então, o idoso, ele passa... Seu microfone fechou de novo. É tão sensível quanto o meu. Esbarra a mão, ele fecha. Então, a xerostomia é aquela sensação de boca seca, né? Em que o idoso ele não consegue umedecer bem os alimentos. Isso traz algumas consequências que eu vou estar falando aqui. Uma outra consequência é a diminuição do olfato e do paladar. O idoso ele tem menos começa a sentir menos o gosto dos alimentos, porque as papilas gustativas elas vão perdendo a sua função. Existe um aumento da necessidade proteica, né, desses pacientes, tá? Devido à diminuição da ingesta de alimentos. Está baixo o som? Então, espera aí, gente, só um instantezinho. Não está, não, está perfeito. Deve ser o equipamento da pessoa que tem que aumentar. Ok. Tá excelente. Ok. Então, existe um aumento da necessidade proteica, né, porque a gente vai, eu já falei, existe a sarcopenia, existe uma diminuição na ingesta de aminoácidos do idoso, e aí há um aumento dessa necessidade proteica. Tá? Existe uma redução na biodisponibilidade da vitamina D. O que quer dizer isso? A gente passa a produzir menos vitamina D do que quando é jovem, né? Existe uma redução da acidez do estômago. Isso tem alterações na absorção de ferro, de cálcio,
de ácido fólico, de vitamina B12 e de zinco. E a atividade da amilase salivar ela está reduzida. O que é a amilase salivar? A amilase é uma enzima que é produzida na saliva, né? E ela tem como função de quebrar a proteína do amido, né? E fazer com que a gente consiga ingerir. Então, a gente passa a ingerir, ter mais dificuldade para ingerir vegetais. Tá? Tudo isso devido a essas alterações que vão ocorrer. Uma outra coisa que a gente tem que avaliar é a composição corporal. Olha só, isso aqui é um gráfico em que mostra o quanto de massa gorda, massa muscular, massa óssea, água intra e extracelular que nós temos. Isso no indivíduo de 25 anos e um indivíduo com 70. Então, o indivíduo de 25 anos, ele tem, por exemplo, 19% de massa muscular em média. Tá? Isso eu estou falando de indivíduo relativamente saudável. Então, 19% de massa de massa muscular e 14% de gordura. O que é que ocorre quando a gente vai envelhecendo? A gente começa a perder músculo e ganhar gordura, principalmente gordura abdominal, aquela gordura visceral, né, que está mais relacionada com a morte por doenças cardiovasculares, como infarto, como diabetes. Existe também uma diminuição da massa óssea. Aqui está 6% e aqui está 5%. 1% só pode parecer pouco, gente, mas isso faz uma diferença absurda para o nosso corpo. Tá? Esse 1% aqui é o suficiente para que você passe a ter a osteoporose. Você também tem uma diminuição da água intracelular. Tá? Então, quando você tem menos água intracelular, ela passa a promover o envelhecimento celular também. Então, essas alterações, elas têm uma repercussão no nosso corpo que pode fazer com que a gente desenvolva diversas patologias, né? Ou favorecer algumas situações, como, por exemplo, as fraturas, a imobilidade no leito, a pneumonia, tá? Só por essas alterações da composição corporal. Tá? Esse outro gráfico aqui, ele mostra apenas com relação à massa muscular. Olha só que interessante. Até por volta dos 50 anos, a gente mantém tanto a musculatura como o tamanho, como o número de fibras musculares mantém relativamente constante. A partir dos 50 anos, ano que vem eu já faço 50 anos, né? Então, a gente já tem 5% de diminuição no número de fibras musculares e de 10% no tamanho dessas fibras musculares. A partir dos 55 anos, esse processo de perda de músculo começa a se acentuar bastante. E por volta dos 80 anos, isso já tem uma redução do número de fibras musculares de 30% e do tamanho dessas fibras musculares de 35% no número de fibras e 30% no tamanho das fibras musculares. Isso significa que você tem uma atrofia, que é isso que a gente chama de sarcopenia, essa perda muscular, que ela é fisiológica, tá? Vai acontecer, tá? E que faz com que esse indivíduo ele passe a ficar mais magro, tá? E com isso vem uma situação que a gente chama de fragilidade. Esse indivíduo ele tem uma fragilidade muscular que leva a uma fragilidade total do corpo, que a gente vai falar sobre isso durante essa apresentação. Tá? Então, vamos lá. O que é a sarcopenia? A sarcopenia é um processo contínuo de perda muscular. Tá? Essa perda muscular ela vai deixar o
o corpo, de certa forma, mais flácido, tá? E começa a ocorrer uma diminuição da musculatura em todos os músculos, inclusive nesse músculo aqui, que nós chamamos de masseter. O que é o masseter? É o principal músculo da mastigação. Quando você começa a perder músculo no masseter, né, você começa a perder fibra muscular, ou as fibras musculares elas começam a diminuir de tamanho, você perde a potência da mastigação, e esse idoso que tem essa diminuição da força muscular, ele começa a ter dificuldade de mastigar alimentos mais sólidos. Quando ele tem essa dificuldade de mastigar alimentos sólidos, ele começa a ingerir menos proteína. Porque se ele deixa de comer carne, por exemplo, ingere, que é a principal fonte de proteína, né? E ele começa a entrar no processo de piora dessa sarcopenia, né? Então ele pode chegar a um nível de desnutrição. Essa diminuição da ingesta de proteína aumenta a sarcopenia, que leva a um enfraquecimento maior do músculo masseter e vira um ciclo vicioso. Acredito que vocês já devem ter visto, devem ter conhecido idoso em que ele mal consegue fechar a boca. Isso é uma situação que é relativamente comum. E isso acontece por quê? Por essa situação. Tem um processo fisiológico, né, que é a perda muscular, que leva à diminuição da mastigação, a piora da sarcopenia, e com isso vem a desnutrição. Esse outro gráfico ele mostra a massa e a força muscular, né? Então, a gente tem isso aqui em amarelo é a massa muscular e esse em vermelho é a força muscular, tá? Então, o que é que acontece? A gente perde força e perde a massa, tá? Até chegar existe aqui um limiar de fragilidade. O que é esse limiar de fragilidade? É o limiar em que essa pessoa ela tem mais predisposição à queda, tem mais predisposição à pneumonia, né, porque diminui o músculo da respiração também, tem mais predisposição à imobilidade, consequentemente a ficar acamado, tá? E chegar no ponto da incapacidade em que ele pode ficar, essa perda muscular é tão grande, que ele passa a ficar dependente de outras pessoas, tá? O segundo ponto que eu quero comentar com vocês é a osteoporose, tá? O que é a osteoporose? A osteoporose ela é a perda da massa óssea, que isso acontece com a idade. A osteoporose ela é muito mais frequente na mulher do que no homem, mas no homem também existe. Mas a mulher ela é muito mais frequente e que, no caso da mulher, ela tem uma influência hormonal muito grande, porque ela a partir dos seus 50 anos, né, podendo ser um pouco menos ou um pouco mais, ela entra o que nós chamamos de menopausa. A menopausa é a falência dos ovários, e essa falência dos ovários leva a uma diminuição, uma mudança desse metabolismo ósseo. Então, o osso ele começa a perder cálcio, né? Começa a perder cálcio. Isso devido à diminuição da ingesta de cálcio, diminuição da ingesta de magnésio e diminuição da ingesta de vitamina D. Esses 3 micronutrientes, eles fazem com que, né, a diminuição desses 3 favoreçam essa perda de cálcio, tá? E o que é que faz com que o cálcio, o magnésio e a vitamina D ele diminua? Por que acontece isso? Durante muito tempo não se sabia a causa por que ocorria isso. Mas nos últimos anos, uma área que tem aberto um estudo muito grande, eu vou falar sobre isso um pouquinho mais tarde,
é a área da microbiota. Tá? Nos últimos 20 anos vem sendo estudado bastante. E o que foi que se descobriu? Que a microbiota intestinal, a mudança dela favorece o crescimento, favorece a diminuição de bactérias que favorecem a absorção desses micronutrientes, do cálcio, do magnésio e da vitamina D. Tá? Então, isso é um dos fatores, a mudança da microbiota. O aumento da massa gorda, como eu mostrei para vocês, que o idoso ele tem uma tendência a aparecer mais tecido gorduroso, isso favorece a osteoporose. E uma coisa boa, né, é que você manter ou aumentar a massa magra pode auxiliar a preservar essa densidade óssea. O que é a densidade óssea? Quanto menor a densidade óssea, pior vai ser a osteoporose. Isso aqui é uma foto de um osso saudável, né? Nós temos no interior do osso isso que nós chamamos de osso esponjoso, em que existe essas crabeculações, né? Aqui, olha. Tá? O que é que acontece na osteoporose? Você começa a perder cálcio, né? Começa a perder tecido ósseo, e essas crabéculas elas vão aumentando. Essas crabéculas aumentando, isso vai fazer com que esse osso ele fique mais frágil. E aí tem mais predisposição a ter fratura. Então, é muito comum no idoso, a gente encontrar nos hospitais de trauma, hospitais de urgência, chegar o idoso, por exemplo, com uma fratura de punho ou a fratura de colo do fêmur, que são as mais comuns. Então, aquele idoso que já tem uma perda muscular, já tem uma dificuldade para andar, dá um tropeção e cai. E quando ele cai, ou ele cai com a mão espalmada, fraturando o punho, ou às vezes ele cai de lado, fazendo com que frature o colo do fêmur. Quando ocorre uma fratura, principalmente do colo do fêmur, ele vai ficar acamado e a imobilidade vai favorecer com que aumente a sarcopenia. Então, é muito comum que muitos desses idosos que andavam, né, e após uma fratura de colo do fêmur, eles passem a ficar acamados. Não pela fratura de colo de fêmur, porque a fratura, com o tempo, ela pode consolidar. Mas porque durante o período que ele ficou acamado, ele perdeu mais músculo. E aí ele perde a capacidade de ficar em pé. Eu acho que eu estou deixando, talvez, a gente um pouco deprimido, né, com essa história toda, né? Mas a gente tem como melhorar ou reverter isso. A Cláudia tem uma pergunta, no final eu te respondo, viu, Cláudia? Alteração da microbiota intestinal. Então, como eu falei para vocês, uma outra situação que ocorre no idoso é uma alteração. Essa foto aqui, inclusive, eu mostrei em outra apresentação. Quando eu falei da microbiota. Ok? Falei de probiota. Então, existem várias situações que podem alterar a microbiota, a microbiota intestinal. Então, eu falei que desde o tipo do nascimento, a amamentação, o tipo de dieta, a atividade física, faz com que a gente mude a microbiota. Tá? E um dos fatores que faz com que ocorra essa mudança é o envelhecimento. Tá? O envelhecimento, o que foi que os pesquisadores perceberam? Pesquisando uma microbiota de um adulto jovem, perceberam que ele tinha, por exemplo, uma quantidade de bactérias que favoreciam, por exemplo, a absorção de cálcio, magnésio e vitamina D. Essas bactérias, com o tempo, a gente vai perdendo essas bactérias. Elas vão ficando cada vez mais escassas, até chegar na senilidade, na idade no idoso. Essa quantidade de bactérias está tão baixa que começa a ocorrer uma dificuldade na absorção desses micronutrientes que eu falei para vocês. Então, quando a gente quer reverter todos esses processos, dos focos tem que ser a preservação
dessa microbiota. Tanto é que eu já vi artigos falando que tratar a microbiota intestinal do idoso é como você tivesse mostrado para o idoso a fonte da juventude. Então, percebeu-se que se a gente tratar a microbiota, tentar modificar essa microbiota do idoso para uma microbiota de um adulto jovem, isso quer dizer que pode reverter alguns processos de envelhecimento. Tá? Então, essas são algumas alterações, as alterações são inúmeras, tá? Mas essas alterações, sarcopenia, osteoporose, alteração da microbiota, favorece outras situações, como doenças degenerativas, né? Vai ocorrer, por exemplo, a liberação de muitos radicais livres, que favorece as doenças degenerativas, tá? Como câncer, como as doenças cardiovasculares, mas a gente tem como ajudar isso aí. Então, o que é que a gente faz para prevenir ou reverter alguma dessas situações? Eu falo prevenir porque quem não está ainda na terceira idade, né, tem como evitar muitas dessas situações. E uma delas é o quê? É a prática da atividade física. Essa atividade, qual a atividade física ideal para o idoso? É uma atividade física para melhorar o desempenho cardiovascular ou é a musculação? Tá? A resposta é os dois. Tá? Não existe isso. Muita gente diz, o idoso não pode fazer musculação. Pode e deve. A melhor forma de evitar a sarcopenia é exercício de resistência, que é a musculação. Tá? Mas todo idoso ele pode fazer? Pode. Só que tem alguns que a sarcopenia está tão avançada que ele não pode ir direto, não consegue ir direto para uma musculação. E ele pode fazer uso de outras atividades, como, por exemplo, o Pilates. O Pilates ele é um tipo de atividade física em que melhora muito a musculatura, né? Faz com que o idoso ele diminua o processo de sarcopenia e até reverta. Em relação à atividade aeróbica, né? Como, por exemplo, esse casal que está aí andando de bicicleta. Pode fazer? Pode. Nesse caso, é interessante que antes que façam uma atividade como essa, que façam uma avaliação, principalmente com o cardiologista, porque ele pode ter alguma alteração cardiovascular. Então, os dois podem ser feitos, é indicado que faça. Agora, é fundamental que para fazer atividade física precisa ter um acompanhamento com o médico, seja com o nutrólogo, seja com o geriatra. Ok? A segunda coisa que precisa ser feito com o idoso é melhorar a alimentação. Existem algumas situações que fazem com que o idoso ele piore a alimentação. Uma delas é a própria sarcopenia, como eu já falei, como eu já comentei, né? A perda da força muscular, da musculatura da mastigação. Isso faz com que o idoso ele passe de uma dieta que seja sólida para uma dieta até líquida, tá? Chegando numa incapacidade, né, se essa sarcopenia ela permanecer, do idoso perder a força da deglutição, de engolir o alimento. E aí ele passar a se alimentar, né? A única forma de alimentar ele é através de uma sonda, seja através do nariz, ou seja, diretamente no estômago, que é uma gastrostomia. Então, para evitar isso, tá? Muitas vezes, você tem que fazer... se já tiver um idoso que tem essa dificuldade de mastigação, você passar para uma dieta pastosa em que você vai oferecer uma quantidade maior de proteína, para que a gente consiga reverter essa sarcopenia. Então, quanto antes a gente começar a ter essa preocupação de ter uma alimentação saudável, né, em que tenha não só macronutrientes como a proteína, como uma gordura saudável, tá?
como carboidratos saudáveis, como também a preocupação da ingesta de micronutrientes, como são as vitaminas e os sais minerais, tá? Através do consumo de folhas, né, cruas ou cozidas, e tendo uma alimentação o mais saudável possível, evitando alimentos muito processados e industrializados. E com relação à suplementação, o que é que a gente pode fazer e o que é que a gente tem disponível na Nutrilite que pode reverter isso? Então, basicamente, são esses três aí. É o pacote sênior, o segue o fluxo, né, o kit segue o fluxo, e o ômega 3. Tá? Eu vou falar sobre cada um desses suplementos para que vocês entendam a função dentro desse processo que eu falei para vocês, seja para impedir chegar nessa situação da sarcopenia grave e a osteoporose, mas também para que a gente consiga reverter. Tudo aquilo que eu falei, gente, não é caminho sem volta, tá? E a gente tem como reverter muitas daquelas situações. Vamos lá, vamos falar primeiro do pacote sênior, né? Começando, claro, pelo Daily Plus. Então, a gente viu que existem algumas situações que faz com que o indivíduo ele ingira menos alimentos. Então, eu falei, por exemplo, da sarcopenia. Mas não só a sarcopenia, a xerostomia, que é a diminuição da saliva, com consequente diminuição da amilase, da amilase salivar, né, que vai quebrar a molécula de amido. Vai quebrar a molécula de amido, né, que está presente nos vegetais, tipo feijão. Tá? Então, outra situação, a perda dentária, é outra situação que ocorre, em que ele deixa de mastigar determinados alimentos por causa dessa perda dentária. Então, quando você dá um suplemento como o Daily Plus, em que tem todos as vitaminas e sais minerais que a gente precisa para o nosso metabolismo, né? E as vitaminas, elas são coenzimas que facilitam esse metabolismo do nosso corpo, você está fazendo com que ele ingira alguns nutrientes que ele já tem dificuldade. Por exemplo, a vitamina B12, que como ele passa a ingerir menos carne, vai ter maior dificuldade. A diminuição da acidez gástrica, como eu falei, existe uma diminuição da absorção de ferro, da absorção de cálcio. Mas existem outros fatores também. Uma das alterações que ocorre com o envelhecimento é o desenvolvimento de doenças degenerativas que são favorecidas pelos os radicais livres, tá? Que eles provocam a oxidação da célula. E aí, existem alguns micronutrientes que têm alto poder antioxidante, como, por exemplo, a vitamina E, a vitamina C, a vitamina A e os minerais selênio e zinco. Tá? Esses micronutrientes, que o idoso ele tem dificuldade, não só pela diminuição da ingesta de alimentos, mas por causa da diminuição da absorção deles. Quando você dá um micronutriente que tem esse poder, que tem essas vitaminas, esses sais minerais, isso faz com que você previna o desenvolvimento de doenças degenerativas, tá? Como, por exemplo, o câncer que eu falei. Ele também possui cálcio, magnésio e vitamina D que participam do metabolismo ósseo. Então, a gente percebeu que, nessa apresentação, que um dos problemas que ocorre com a senilidade é a osteoporose. Então, quando você dá um suplemento que tem cálcio, magnésio e vitamina D, que tem no Daily Plus, isso aí favorece a conservação dessa massa óssea. Da mesma forma, a gente tem o Calmag D, que está lá também no pacote sênior. Tá? Então, ele participa do metabolismo ósseo, diminuindo e prevenindo a osteoporose. Tá? A indicação que eu dou do Calmag D são 2 por dia à noite. Tá? Além disso, ele melhora a imunidade. Ele melhora por quê? Porque você
por causa da vitamina D, que hoje a vitamina D ela é considerada um hormônio, tá? E um hormônio que está envolvido com a imunidade. E também tem o magnésio, porque o magnésio ele não só participa do metabolismo ósseo, como também melhora o processo da imunidade. A proteína vegetal, isso eu vou me deter um pouco aqui, gente, porque a proteína hoje, talvez dentre esses, seja o principal suplemento para o idoso. Por que isso? Porque o que é que tem na proteína vegetal? Nós temos aminoácidos, né, que vão ajudar a formar proteína. Então, a proteína que nós temos, inclusive nós temos os 9 aminoácidos essenciais, que são os aminoácidos que a gente não consegue produzir, tá? E que tem na proteína vegetal. Então, quando você dá a proteína vegetal, você está prevenindo e revertendo a sarcopenia. Tá? Lembra de que o idoso ele tem uma dificuldade muito grande de mastigar alimento sólido. Tá? E aí ele passa a ingerir, por exemplo, menos carne, como eu já falei para vocês. E a proteína vegetal, você pode usá-la de várias formas, não só como presente numa vitamina ou no shake, tá? Como você pode criar receitas utilizando a proteína vegetal. A proteína vegetal ela pode ir ao fogo, porque ela não perde a propriedade dela. Tá? Então, você pode fazer uma crepioca, uma panqueca, um omelete, usando a proteína vegetal. Isso vai favorecer com que esse idoso ele crie mais, ele apareça mais proteína no corpo dele, tá? Isso previne e reverte a sarcopenia, melhora a elasticidade da pele, porque não só melhora a musculatura, mas melhora também agora eu esqueci o nome da palavra. Daqui a pouco eu lembro, tá? O colágeno, lembrei. Ele melhora o colágeno também, a proteína vegetal, né? Desde que esteja ingerindo suplemento à base de vitamina C, como, por exemplo, o Daily Plus ou a própria acerola C mastigável. Ele diminui os fogáceos também, né? Ele tem a proteína vegetal, ela tem a proteína da soja, tá? Que diminui os fogáceos. Quem não sabe o que é o fogáceo, é aquelas ondas de calor que ocorrem nas mulheres. E previne a osteoporose. Por quê? Porque não sei se vocês lembram no slide anterior da osteoporose, uma das formas da gente reverter a sarcopenia ou prevenir a sarcopenia, melhor, a osteoporose, ou reverter a osteoporose, é você manter ou melhorar a sua massa muscular. Enquanto você mantém ou melhora a massa muscular, você previne a sarcopenia, ou a osteoporose. Ok? Então, é isso, e entre outras funções que a proteína vegetal faz. A dupla, né, o Flora Balance e a Fibras em Pó, nós temos o prebiótico e o probiótico, né, para melhorar a microbiota intestinal. Como eu já falei para vocês, quando você melhora a microbiota, favorece a absorção de micronutrientes que são fundamentais para a prevenção de doenças degenerativas. Ela melhora o ritmo intestinal, que é um grande problema que o idoso tem. Ele tem uma diminuição do ritmo intestinal muito por conta da diminuição da água corporal dele. Então, o idoso ele tem que ingerir mais água e precisa de uma fibra e do probiótico para que se melhore esse ritmo intestinal. Eu já vi idoso, por causa da diminuição da força muscular. E quando eu faço em força muscular, gente, eu não estou falando só do braço, da musculatura da mastigação, mas também a musculatura abdominal. Então, ele perde muito músculo abdominal e ele tem dificuldade, inclusive, de evacuar. Muitas vezes, eu já vi idoso chegando no hospital com 15, 20 dias sem conseguir evacuar. Tá? Melhora da absorção, ele melhora a absorção de micronutrientes, como eu falei, como o ferro, o cálcio e a vitamina D, que participam
de processos metabólicos no nosso corpo. E, finalmente, né, o ômega 3. Tá? Então, o ômega 3 é um macronutriente que a gente tem uma dificuldade na nossa alimentação normal, a alimentação ocidental, ela é muito pobre em ômega 3 e muito rica em ômega 6, como já comentei outras vezes. E a gente tem que contrabalancear isso, né? A gente tem que diminuir o ômega 6, porque o ômega 6 ele é uma gordura essencial, né? A gente precisa dela, mas ela é inflamatória, ela em excesso, ele predispõe aos processos inflamatórios. Esses processos inflamatórios aumenta a liberação de radicais livres no nosso corpo, que piora o envelhecimento, tá? Ou acelera o envelhecimento. Enquanto que o ômega 3, ele tem uma função anti-inflamatória, né? Então, ele se contrapõe ao ômega 6. Tá? Eu já comentei em outras apresentações, o ômega 6, a quantidade que a gente tem que ingerir, para cada 1 miligrama de ômega 3, a gente deveria consumir, no máximo, estourando, 10 miligramas de ômega 6. A nossa alimentação ocidental, tá? Acredite que essa relação ela pode chegar de 1 para 30. Para cada 1 miligrama de ômega 3, nós temos 30 miligramas de ômega 6. Ou seja, nós temos uma alimentação que é muito mais inflamatória do que anti-inflamatória. Existem determinadas doenças, como, por exemplo, o câncer, que está muito relacionado a esses processos inflamatórios. Ele melhora as sinapses nervosas, né? Consequentemente, existem alguns processos nos idosos que, como, por exemplo, a doença de Alzheimer, está muito relacionada com essa deficiência da sinapse nervosa, melhora a concentração também. Então, o ômega 3, ele favorece isso. Ele melhora os níveis de triglicerídeos e colesterol, tá? E previne processos inflamatórios, como eu já comentei. Então, eu estou terminando minha apresentação, né? E eu quero terminar deixando uma mensagem aqui para vocês, que eu acho interessante. Eu vi numa apresentação uma vez no YouTube, em que se falava muito do tempo, né? A gente lê muito livro, né? Quando a gente vai, os livros indicados pelo sistema educativo, e em um dos livros que eu li, ele falava, acho que foi do John Maxwell, um dos livros do John Maxwell que tem isso, essa mensagem que eu vou deixar. Quando a gente nasce, a gente recebe 2 presentes de Deus. Um deles é o corpo. E o outro é o tempo. Tá? O corpo, a gente tem que cuidar desse nosso corpo, desde que a gente se entende por gente. Tá? Esses cuidados, eles deveriam iniciar antes mesmo da gente nascer, durante o período intrauterino. Mas a gente sabe que depende muito da mãe, se a mãe cuidou ou não do corpo antes. Quando a gente vai crescendo, a gente vai tendo essa noção de que a gente precisa cuidar do nosso corpo. E a gente não precisa esperar chegar na senilidade para cuidar. A gente precisa começar de agora, através de uma alimentação saudável, através de atividade física. Tá? E o segundo presente que Deus deu foi o tempo. Né? O que é a vida? A vida é um tempo que Deus deu para a gente passar aqui, e a gente tem que usufruir melhor desse tempo, passando esse tempo sem muito rancor, sem muito... tentando deixar de lado um pouco os problemas e tentando ser o melhor na vida de outras pessoas, seja da sua família, seja dos seus amigos, seja das pessoas com quem você se envolve durante a vida. Tá? Então, gente, cuidemos do nosso corpo e otimizemos nosso tempo. Tá? E essa é a mensagem que eu deixo aqui para vocês. E é isso que eu queria. Muito obrigado, gente.
Pitucha Mariana. Estou aqui só pensando em todas essas coisas que eu já tenho. Essa noite eu vou ter pesadelos. Não, brincadeira, mas eu estou cuidando, mas preciso cuidar mais, né? Tem umas perguntinhas aqui. Deixa eu falar para você. Vamos ver aqui. Enquanto você Nossa, procura, eu vou dizer uma coisa para o doutor Germano. Eu tenho vontade de sugar todo o seu conhecimento, abrir o meu cérebro e botar dentro do meu cérebro. Nossa Senhora, eu estava assistindo o seu treinamento e eu, em vez de ficar sentada, sabe o que eu fiz? Comecei a fazer alongamento. Ai, Jesus. Olha só, vamos ver aqui. A Natália falou que tem que comer Nutrilite com farinha. Concordo, Natália, eu já como um pouco disso. Vamos ver aqui. Doutor Germano, após uma fratura do fêmur, aumenta a possibilidade de infarto? Então, a fratura, se for no idoso, o idoso, uma das complicações que ocorre na fratura no idoso é o que a gente chama de embolia gordurosa, que é uma situação, né, grave e que, quando acontece, não tem muito o que fazer na hora. O paciente está bem e, de repente, ele para e não volta. É uma situação muito grave. Eu já tive paciente meu que teve isso, infelizmente. Não foi um desfecho bom. O idoso, ele já tem uma predisposição para as doenças degenerativas oxidativas. O que favorece com que diminua essas doenças degenerativas, como, por exemplo, a própria osteoporose, que é uma doença degenerativa, as doenças cardiovasculares, que é uma doença degenerativa, é a mobilidade. Então, a mobilidade, né, quando a gente se movimenta, a gente diminui essa possibilidade. Quando fratura o fêmur, principalmente no idoso, todo o processo é acelerado. Todo o processo é degenerativo. Então, o idoso, rapidamente, ele perde músculo. Ele tem uma degeneração neurológica impressionante. Gente, o idoso, quando ele está numa UTI, 2 dias na UTI, parece que ele ficou um mês. Porque ele fica confuso, né, por causa da degeneração. Então, e o infarto, ele também vai ter mais predisposição justamente por isso. Pelo nível de estresse que ele tem, pela liberação de radicais livres que vão favorecer esses fenômenos cardiovasculares, como, por exemplo, o infarto. Beleza. Outra pergunta que muito me interessa saber. O fato de beber uma cerveja por dia influencia no envelhecimento ou na absorção das vitaminas? Então, o álcool em si, existem pessoas trabalhos que mostram que o álcool ele pode ser prejudicial, né? Acho que isso aí é uma coisa muito individualizada. Tem pessoas que têm uma tolerância maior para o álcool, tem pessoas que têm menos. Não é necessariamente que vai fazer mal. Isso vai depender de cada um. A cerveja, ela é calórica, né? Então, se você já tem um nível de colesterol, triglicerídeo, por exemplo, alto, a cerveja ela só vai piorar isso, né? Eu acho que tudo tem que ser com moderação, né? Mas não necessariamente que uma cerveja vai causar ou vai piorar. Isso vai depender de cada pessoa, vai depender da situação que aquela pessoa vive. Beleza. Agora, a Adriana está perguntando aqui.
Meu pai acabou de fazer um check-up e acusou ferritina sérica alta, 492,5. Algum suplemento como o Triaran Folic pode ser prejudicial? Então, pode sim. A ferritina só, ela não pode ser usada apenas como isso, como parâmetro. Na verdade, existem alguns outros exames, como a transferrina, que poderia ajudar a melhorar. Mas o Triaran Folic, nesses casos aí, ele não tem indicação de usar. Tá? Às vezes, o excesso de ferro, ele pode ser prejudicial, sim. Deixa eu ler uma pergunta aqui da Elisângela. Doutor Germano, meu pai adquiriu uma dor crônica nos músculos e nervos após uma lesão na medula. Dei a ele durante um tempo o ômega e o dele, só que se sentiu inchado, digamos, a essa suplementação. Será que pode causar essa retenção de líquido? É difícil falar assim, Elisângela, porque, na verdade, precisaria fazer alguns exames para tentar fechar melhor esse diagnóstico, né? O que eu sei é o seguinte, o ômega 3, ele pode ajudar, tá? Nesse caso aí, porque o ômega 3, ele, como eu falei, ele tem uma função anti-inflamatória muito boa. A nossa alimentação ela é deficiente de ômega 3, então a gente precisa suplementá-lo. Então, eu acho, Elisângela, assim, de cara, acho que o ômega 3 ele vai ajudar muito o seu pai, tá? Em relação aos demais, é claro que a gente precisa avaliar, né? Tudo em excesso é prejudicial, viu, gente? Tudo em excesso. Se ele tem, por exemplo, um excesso de ferro, vai ser prejudicial. Se ele tem um excesso de da vitamina D, vai ser prejudicial. Então, tem que se avaliar. Na verdade, precisaria fazer alguns exames até para fechar muito. Mas eu sei uma coisa, que o ômega 3 para ele vai ajudar. Beleza. Agora tem uma da Cláudia Paz. Ela diz que o médico dela indica suplementos e ela comentou que toma Nutrilite. Após o envio da ficha técnica, houve os seguintes levantamentos. Por que o nosso ômega tem o óleo de soja, que não é ingrediente saudável? É só para levar o ômega para as células. Exatamente, é só um emulsificante. É um transporte. A vitamina C não tem flavonoides, bioflavonoides. Como é? Essa pergunta A vitamina C é o ideal consumir 1.000 miligramas e deve conter bioflavonoides. O que a nossa não contém? Não tem que ter. O biflavonoides ele é um fitonutriente, né? Mas necessariamente não precisa ter, não. Eu nunca vi nada disso. O flavonoide ele ajuda muito, mas não é necessário ter para a absorção da vitamina C, não. Beleza, todo mundo agradecendo. E um detalhe só em relação à nossa vitamina C, que a nossa vitamina C ela é orgânica, a absorção dela facilita muito. Eu recomendo, hoje eu contraindico a vitamina C industrializada, principalmente porque elas têm muito corante, tá? E o corante ele pode ser prejudicial, principalmente para quem tem intolerância ou alergia, né, a corante. Tem a última pergunta, gente, que o doutor Germano tem que atender os clientes dele, os pacientes dele. Doutor, tomar muito café atrapalha na absorção dos suplementos? Então, isso é uma discussão que ocorre, mas já o que se recomenda é que não tome os suplementos junto com o café, que pode ter uma interação da cafeína com ele.
Então, é bom você dar um intervalozinho de 30 minutos entre um e outro para poder tomar. Cláudia, eu vou responder para você. Você já estudou sobre o Daily Plus? Vitaminas, minerais e os 5 fitonutrientes. Exatamente, Então, tem os flavonoides lá. Tem os flavonoides lá, tá? Você já toma no Daily. Ai, que delícia relembrar tudo que a gente aprendeu quando fez a escola do programa Embaixador Nutrilite, né? Pena que a gente não retém tudo na cabeça, né? Mas realmente, de vez em quando, tem que estudar de novo. Deixa eu só fazer uma outra pergunta para o doutor Germano. Seguindo a pergunta não é nem a pergunta, né? A colocação da Cláudia. Que ela diz que é recomendado tomar 1 grama de vitamina C. E aí, o nosso é 30 miligramas cada tablete. Eu tenho encontrado essas objeções. Ele fala assim, o nosso suplemento ele é muito baixo de vitamina C, e para chegar no 1.000 miligramas, tem que virar o pote. O que você poderia dizer para a gente poder argumentar essa objeção? Então, a questão é justamente por ser orgânico, que ele é 100% absorvido. Quando você toma um suplemento, né, sintético, né, uma vitamina C sintética, você tem uma deficiência nem tudo vai ser absorvido. Então, ocorre então ele vai colocar a quantidade recomendada lá em cima, por isso, mas o nosso, ele é 100% absorvido. Ele é vitamina C pura, tá? É uma vitamina C prensada e não tem, como eu falei, né? Ele não vai ter corante, tá? Não sei se vocês já tiveram a curiosidade de pegar como é o nome? Redoxon, não tem? Que é vitamina C, e colocar num copo e deixar de um dia para outro. Fica ali preto. Exatamente, e fica impregnado no copo para sair. É impressionante. Então, a grande diferença é que o suplemento de origem natural, né, de alimento, é absorvido pelo corpo como alimento, e não como o sintético, que precisa uma dose cavalar para o seu corpo assimilar só um tiquinho. Eu ouvi dizer que é cerca de 30% só que é absorvido quando é sintético, né? E, então, o nosso 60 gramas, porque recomendado é 2 tabletes por dia, então, 60 gramas um só. Um só? É 1 por dia, a vitamina E, que são 2. Tá, então aí seria 30 miligramas, né? De vitamina. Seria o suficiente, equivalente a 1 grama do sintético. Então, a gente pode argumentar isso. E muito melhor, né, Mariana, pelo que tem lá dentro. A gente sabe, a gente tem que convencer os leigos, né? É verdade.